Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica dos fluidos de Franco Brunetti. Capítulo 4, exercício número 13. Vamos ao enunciado. Sabendo que a potência da bomba é 3 kW, seu rendimento 75% e que o escoamento é de 1 para 2, determinar. Letra A, a vazão. Letra B, a carga manométrica da bomba. Letra C, a pressão do gás. Dados: H de perda de 1 para 2 igual a H de perda de 5 para 6 igual a 1,5 metros. H de perda de 3 para 4 igual a 0,7 metros. H de perda de 4 para 5 igual a 0. 3 a 5 igual a 4, que é igual a 100 centímetro quadrado. Peso específico igual a 10 a quarta Newton por metro cúbico, que é o peso específico da água. Bom, o objetivo aí do exercício, a princípio, na letra A, é encontrar a vazão. Ele está nos fornecendo aí, no exercício, 3 kW de potência, que é aqui a bomba está fornecendo. Então, a gente tem aqui uma potência da bomba que é de 3 kW e essa eficiência da bomba é de 75%, ou seja, 0,75, tá? O escoamento vai do sentido de 1 para 2. Então, eu sei que o escoamento está nesse sentido, tá? Eu quero encontrar a vazão. O que eu tenho de informação? Quais os pontos eu conheço a energia? Em 1, a gente tem tanque aberto aqui, então a gente conhece aqui as informações, ponto de energia definido. Aqui em 6, a gente não tem definido, porque aqui a gente tem gás, a gente não sabe a pressão, tá? Tanque de grandes dimensões, sabemos aí a altura, né? Mas não sabemos dimensões. Então, para calcular a vazão, a gente precisa de 2 pontos que a gente conheça a energia. A gente não sabe a carga manométrica da bomba. Aqui em 4, ele nos deu um manômetro, 4,5, e nos deu a altura. Então, a gente consegue achar a diferença entre pressões. Então, para achar a vazão, a gente pode usar o ponto 4 e o ponto 5. Então, considerando aí aqui, ó, como volume de controle, então, considerando aqui, ó, entre 4 e 5, o volume de controle, a gente pode começar aí a resolução da letra A, tá? Então, aqui entre 4 e 5, para regime permanente, né, nada varia com o tempo, a gente pode aplicar a equação de Bernoulli, tá? Que é a equação para regime permanente, é o balanço de energia por unidade de carga. A gente vai fazer aí de 4 para 5. Então, o que a gente tem ali? Tem a energia que eu tenho no ponto 4, ela tem que ser igual à energia que eu tenho no ponto 5, mais a energia que eu perdi entre 4 e 5, sendo que não tem nenhuma máquina ali naquele volume de controle. Que é a energia no ponto 4? É a velocidade V4 ao quadrado sobre 2G, que é a parcela cinética, mais a pressão no ponto 4 sobre o peso específico, que é o da água, mais a cota Z4, que é a energia devido ao potencial. Isso tem que ser igual a energia no ponto 5, 3 parcelas também, velocidade 5 ao quadrado sobre 2G, aí mais pressão em 5 sobre peso específico, mais Z5, mais a energia de perda entre 4 e 5. Então, esse é o balanço de energia por unidade de carga entre 4 e 5. Aí a gente faz as simplificações, né?
Se a gente pegar aqui, ó, o referencial da cota, a gente coloca no mesmo referencial, 4 e 5. Então, a gente corta a energia potencial, né? Aí, a gente tem que a energia de perda entre 4 e 5, né? Que aí, onde está o manômetro, a gente tem que ela é zero. Já nos fornece ali essa condição. Então, a gente fica aí com uma relação, se a gente analisar aqui, ó, onde a velocidade, o diâmetro é menor, a velocidade é maior, que seria em 5. Então, aqui a gente tem a pressão maior, que está mais baixo, a altura do fluido. Então, a gente pode escrever que P4 menos P5, a diferença de pressão sobre o peso específico, é igual à diferença de velocidade, V5 ao quadrado, menos V4 ao quadrado, sobre 2G, tá? Então, temos uma equação 1, primeira relação, só que a gente não tem ainda essa diferença de pressão, mas podemos encontrar utilizando aqui o manômetro. Então, no manômetro, tá? A gente tem aqui, ó, S ponto, que é a pressão P4, tá? Aí desse ponto até esse ponto aqui, a gente tem uma altura de água, que é a mesma altura desse lado, ó. Então, a gente pode descontar, porque se eu estou acrescentando de um lado e tirando do outro, não interfere. Aí desse ponto até esse ponto, a gente tem uma altura de água, somando. Então, é mais o peso específico da água vezes a altura, que é a altura H. Aí desse ponto aqui, que é o fluido manométrico, até esse ponto a altura é a mesma. Então, desse ponto eu pulo para esse, que a pressão é igual. Desse ponto até chegar nesse, eu estou subindo, então a pressão diminui. Aqui a pressão aumenta, aqui estou descendo. Então, é menos aqui o fluido manométrico, tá? Vezes a altura, H. Aí a gente tem que tudo isso daqui, aí pulou esse pedacinho, porque a gente somou lá, subtraiu aqui, é igual a pressão que está nesse ponto, que é igual à pressão 5. Então, a gente tem aí que a diferença de pressão P4 menos P5, né? Passa para cá, vai ser a pressão, o peso específico do fluido menos o peso específico aí da água, vezes a altura H, colocando o H em evidência. Então, a gente já achou esse termo aqui. Agora, a gente precisa achar uma relação entre V5 e V4. A gente vai utilizar a equação da continuidade, tá? Como a gente tem o mesmo fluido, que é a água, e aí a gente tem uma densidade alta, a gente tem que é um fluido incompressível. Então, a gente tem que a vazão em 4 é igual a vazão em 5, né? No regime permanente. Quem é a vazão em 4? É a velocidade em 4 vezes a área em 4. Quem é a velocidade, a vazão em 5? A velocidade em 5 vezes a área em 5. A relação entre a área 4 e a área 5 foi dada. 3 área 5 é igual a 1 área 4. Então, a gente tem V4 vezes quem é a área 4, é 3 vezes a área 5, que é igual a V5 vezes a área 5. Aí, então, a área 5 dos dois lados multiplicando, corta. E aí, a gente tem que V5 é igual a 3V4. Então, substituindo lá na equação, 1P4 menos P5, fica peso específico do fluido menos peso específico da água, vezes H. Aí, dividido pelo peso específico da água, é igual V5, que é 3V4, elevado ao quadrado, menos V4 ao quadrado sobre 2G. Então, daqui a gente consegue isolar V4. Então, aqui fica 9
9 menos 1, a gente fica com 8V4 ao quadrado dividido aqui por 2G. Isso é igual a peso específico do fluido menos peso específico da água dividido vezes H dividido pelo peso específico. Então aqui simplifica, fica 4. Então fica aqui V4 é igual, vai passar para lá como raiz quadrada, que aqui é o quadrado. Esse G passa multiplicando, então fica GH, que multiplica peso específico do fluido menos peso específico da água, dividido, o 4 passa dividindo, 4 vezes o peso específico da água. Então, V4 é igual a raiz quadrada, considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. H é de 0,8 metro. Peso específico do fluido, 1,2 vezes 10 à quinta, menos o da água, 10 à quarta. Os dois estão na unidade de Newton por metro cúbico. Tudo isso dividido pelo da água, 4 vezes 10. Aqui o 4 vezes o da água, que é 10 à quarta, Newton por metro cúbico. Newton por metro cúbico vai cortar com Newton metro cúbico. A gente vai ter metro vezes metro, que é metro quadrado, dividido por segundo ao quadrado. Tirando a raiz, fica metro por segundo, que é a unidade de velocidade. Então, a gente vai ter 1,2 vezes 10 elevado à quinta, menos 10 elevado à quarta, aí vezes 10 vezes 0,8, isso daí dividido por 4 vezes 10 elevado à quarta e tirado a raiz, 4,69. Então, temos aí que V4 é igual a 4,69 metros por segundo. Mas o objetivo não é achar V4 e sim a vazão. Mas aí dessa condição aqui a gente tem o A4. O A4 vale 100 centímetros. Vazão Q, que é V4 vezes A4. Vazão Q então é V4, 4,69 metros por segundo, vezes área 4, que é 100 centímetro quadrado. Como não dá para multiplicar, a gente converte. A relação é que 100 centímetros tem 1 metro. Só que aqui está ao quadrado, então eleva ao quadrado, eleva ao quadrado, eleva ao quadrado, eleva ao quadrado. Centímetro quadrado corta com centímetro quadrado, e agora podemos multiplicar metro vezes metro quadrado. Aqui, 100 corta com quadrado, fica 469 dividido por 100. Vazão é 0,469, tá? Aí em metro cúbico por segundo. Esse é o valor, tá, da vazão. Então temos aí a vazão, já que seria o item A. Na letra B, ele quer saber a carga manométrica da bomba, ou seja, quanto vale a carga aqui HB, tá? Como ele nos deu a potência, né, a eficiência e agora a gente sabe a vazão, para a letra B a gente pode escrever que a potência da bomba, que é a potência que o fluido fornece, que seria peso específico do fluido vezes a vazão vezes a carga aí manométrica da bomba, dividido pela eficiência da bomba. Então a gente pode encontrar que a carga manométrica da bomba vai ser a potência da bomba vezes a eficiência, passa multiplicando, dividido pelo peso específico vezes a vazão. Ou seja, a potência da bomba é 3 kW, ou seja, 3 vezes 10 à terceira, o quilo representa 10 à terceira no SI, watts, aí vezes a eficiência, em decimal 0,75, dividido pelo peso específico, que é 10 à quarta Newton por metro cúbico, vezes a vazão,
que é de 0,0469 metro cúbico por segundo. A análise dimensional, metro cúbico corta com metro cúbico. Watt é a mesma coisa que Newton metro, que é Joule por segundo. Aí segundo corta com segundo, Newton corta com Newton, sobra a unidade de metro, que é a unidade aí de carga manométrica. Então a gente tem 3 vezes 10 elevado à terceira vezes 0,75 dividido por 0,0469 vezes 10 elevado à quarta. Então a gente tem um valor aí de carga manométrica da bomba de 4, arredondando aqui, 4,8 metros, tá? Esse é o que ele nos pede aí na letra B. E por último, na letra C, ele nos pede aqui a pressão do gás, tá? Para achar aí a pressão do gás, a gente pode, como a gente tem agora a energia aqui manométrica da bomba, aplicar um Bernoulli entre a seção 1 e a seção 6, tá? Então, aplicando aí, vou apagar essa parte. Então, para a letra C, a gente aplicando uma equação de Bernoulli da seção 1 até a seção 6, a gente teria energia no ponto 1. Aí, nesse trajeto entre 1 e 6, a gente tem a energia da bomba, então, mais energia da máquina, bomba é positivo, é igual a energia que eu tenho em 6, mais a energia de perda da seção 1 até 6. A energia que eu tenho em 1, velocidade V1 ao quadrado sobre 2G, mais pressão 1 sobre peso específico, mais cota Z1. Aí mais energia da bomba, aí vamos ter igual a energia em 6, que é a velocidade V6 ao quadrado sobre 2G, mais a pressão em 6 sobre o peso específico, mais Z6, aí mais a energia de perda de 1 até 6. Aí a gente tem aí, simplificando, né? Aqui em 1, velocidade nula, considerando tanque de grandes dimensões, né? Que praticamente velocidade nula, que esse termo é zero, a gente tem aí pressão atmosférica e podemos colocar o referencial de Z nessa condição aqui como sendo zero, então esse termo zero. Aqui em 6, tanque de grandes dimensões, a gente zera esse termo, P6 é o que a gente quer encontrar, Z6 em referência a esse referencial, a gente tem o valor, e a gente, esse perda de 1 para 6, a gente pode calcular. Então, isolando P6 na equação, ficaria P6 igual, peso específico passa multiplicando, desse lado a gente teria o HB, para cá passaria menos o Z6 e menos a perda de carga de 1 até 6. Então, fazendo a perda de carga de 1 até 6, a gente tem que a perda de carga de 1 até chegar em 2, perda de carga de 1 a 2, entre 2 e 3 não tem porque é bomba, mais a perda de carga de 3 até 4, depois mais a perda de carga de 4 até 5, mais a perda de carga de 5 até 6. Então, a perda de carga entre 1 e 6 vai ser de 1 a 2, que é igual a de 5 a 6, que é 1,5. Então, 1,5 metro. Mais de 3 para 4, que é 0,7. Aí, de 4 para 5, que é 0. Mais de 5 para 6, que é igual de 1 para 2, que é 1,5. Então, a gente tem que a perda de carga de 1 para 6 é 3 com mais 0,7, 3,7 metros. Então, podemos calcular
a pressão P6 como sendo peso específico 10 a quarta Newton por metro cúbico. O HB da bomba a gente calculou como 4,8 metros, menos o Z6, que vai ser 2 metros, mais 4 metros, menos 6 metros, menos a perda de carga de 1 para 6, menos 3,7 metros. Aí metro, aqui colocando em evidência, corta com ao cubo, fica ao quadrado. Newton por metro quadrado é Pascal. Então, P6 vai ser igual a fazer 4,8 menos 6 menos 3,7, que dá menos 4,9. Menos 4,9 vezes 10 a quarta Pascal, que a gente pode escrever como sendo menos 49 vezes 10 a terceira Pascal. 10 a terceira corresponde a quilo, que é menos 49 quilopascal, é a pressão do gás aqui dentro. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!